energizando, preparando para que, ao entrarmos por esse portão, recebamos toda a dádiva, a energia pura dessa egrégora. Agradecer os nossos anjos da guarda, nossos irmãos, que desde o nosso planejamento reencarnatório estão conosco, nos intuindo, nos apoiando. Agradecer a todos os nossos mestres do passado, todos os trabalhadores espíritas que trouxeram até nós a doutrina consoladora. Obrigado, Mestre Jesus, e que tenhamos essa noite mais um momento de instrução, de alívio e de conhecimento. Esteja conosco, Mestre, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos a outra. É isso, obrigado. Boa noite a todos. Para quem está acostumado só com as duas tardes aqui, hoje está um pouco diferente, né? Inclusive, a que falou com o senhor, a Tati Ramasa, ela está com problema na garganta, ligou para mim, desesperada: Ronaldo, me socorre. Bem, vamos aos avisos, primeiramente. Todas as terças-feiras, né, nossa palestra, nossa doutrinária, nós trazemos a doutrina dos Espíritos de forma clara, instrutiva, para nos consolar. Terça-feira, palestras abertas ao público. Nas nossas quartas-feiras, nossa reunião mediúnica, ela dá o nosso suporte ao atendimento fraterno. Atendimento fraterno, por sua vez, direciona para o passe apropriado, seja ele passe magnético ou passe dispersivo, que é no final da palestra, ou, dependendo do caso, nós trazemos para a nossa mediúnica às quartas-feiras. As nossas quintas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, toda quinta-feira, a partir das 19h30. Às 19 horas, nós temos a nossa vibração planetária, a qual nós nos reunimos para fazer um grupo de oração, direcionando a energia da casa, a soma magnética do momento, né, fluídica, para os locais do planeta que precisa contar da nossa cidade, nosso estado, nosso país, né, nosso continente, nosso planeta. E no nosso sábado nós temos o Sopão, que atende 2 comunidades aqui do Arraial da Ajuda, e temos também quinzenalmente o estudo do Livro dos Médiuns. Essa semana, Ricardo, essa semana tem não? Tem. Essa próxima, né? É. Então essa já tendo, a última não teve, a próxima nós temos. Em termos de aviso só, hoje nós temos um companheiro nosso que veio muito gentilmente, o nosso, deixa eu colocar meu celular aqui, seu Emídio Brasileiro, o nome dele que é mais encantador, juntamente com a esposa dele, Dona Marisley Brasileiro. O seu Emídio, ele faz parte da Casa Irradiação Espírita Cristã de Goiânia. Ele está a passeio na nossa região, graças a Deus nós temos essa dádiva, né, de acolher tanta gente de fora. Ele é de Goiânia e vai nos dar, né, a honra da palestra dessa noite. Na verdade, não vai ser uma palestra. Nós, como a esposa dele, a Dona Marisley, também vai falar um pouco, vamos apresentar a obra, vai falar a respeito do tratado. Ele vai falar sobre reflexões à luz do Evangelho, mas também vai apresentar a obra Tratado do Evangelho, que é dele. E a Dona Marisley vai falar sobre o poder das memórias. Então, quando eu vi que ela também iria falar, eu sugeri aquele papo que nós temos de 2 cadeiras. Então, em vez de falar só no púlpito, coloca a cadeira e faz o papo como nós temos o costume. Basicamente, isso é o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Dona Marisley, por gentileza, fique à vontade, a casa dos senhores. Meus irmãos, muita paz. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez, né,
região. Eu sou um baiano também. Da cidade de Irará. Alguém já ouviu falar em Irará, Bahia? Mas já ouviu falar em Tom Zé, cantor iraraense. Ele me carregou no colo quando eu era bebê. Eram os vizinhos, né? O pai dele era vizinho, o Sr. Everton. Então, estamos em Goiânia há quase 40 anos. E é muito bom sentir essas energias baianas. Hoje eu comi comida tipicamente baiana, cuscuz, não foi? Depois, inhame. Nossa, eu comeria inhame eternamente. Hoje de manhã só foi inhame. Então, é uma alegria estarmos nessa região, lembrando do centro espírita, no qual eu me tornei espírita, ser espírita a caminho da luz, da cidade de Irará. Eu era coroinha da igreja, frequentava o centro, ainda ia para a igreja batista. Domingo era festa. Missa das 6, 7, 8, 9, 10. Ainda ia com o padre para as fazendas fazer casamento. À tarde, na igreja batista, e à noite no centro espírita. Altamente ecumênico, né? Então, estamos em Goiânia há muitos anos. Fui lá para ficar 2 anos. Aí, quando eu decidi que eu iria permanecer em Goiânia, aí Deus deu o presente de conhecer a Marisley. Eu pedi demissão da Embratel no dia 4 de abril. Aí o chefe falou: você vai sair daqui? Eu falei: não, de Goiânia não. Você está com boa namorada? Eu falei: ainda não, espero que agora eu tenha. Aí em dezembro, dia 18 de dezembro do mesmo ano, conheci Marisley. Estamos casados há 35 anos. Então foi um presente por ter desistido de voltar, né, para fazer faculdade. E estamos aqui para falarmos de 2 assuntos interessantes. Primeiro, a Marisley vai falar, se apresentar. Quem quiser saber mais alguma coisa, quem tem Instagram aqui, todo mundo tem, Facebook, essas coisas. Só procurar lá em Mídio Brasileiro, Marisley Brasileiro. Estamos lá, mais próximos do que nunca. Sempre oro pelo fundador do Facebook. Nossa, meus amigos de infância, a gente encontra todo mundo lá. Maravilha, né? Então, desejo a todos uma ótima noite. Vamos falar dessas 2 obras. E eu passo a palavra para Marisley. A gente pensou em fazer uma entrevista, mas ela fala sobre o poder das memórias e depois eu falo sobre o Tratado dos Evangelhos. Muita paz a todos. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que alegria estarmos aqui. Então, nós já podemos deixar combinado, né? Todo ano a gente vem para cá, né? Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Com inhame e tudo, né? Com inhame e tudo. Então, eu sou a Marisley brasileira, Marisley de Souza Espíndola brasileira. Estava lá em Goiânia estudando. Aí eu disse que não ia casar com ninguém, não ia namorar, não ia saber de ninguém. Mas aí Deus mandou de fora uma pessoa, né, maravilhosa. Então, Emídio. E como ele disse, já estamos há quase 35 anos de casados. Pois bem, vamos falar a respeito das memórias? Quem aqui tem boa memória? Certo. Mas quem é que se lembra? Um dos últimos diálogos, aliás, o penúltimo diálogo de Jesus na cruz. Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Tem esse. Senhor, perdoai, pois não sabem o que fazem. Bem lembrado. É outro. Com os ladrões? Com os ladrões. Jesus prega
E o outro disse ao meigo nazareno: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus respondeu? Isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembrar. Ó Jesus, não se esqueça de mim. Na verdade, o termo lembrar, lembranças, aparece na Bíblia Sagrada inúmeras vezes. Mas essa passagem em especial me chamou a atenção porque era um ladrão que estava ali do lado. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu fiquei a imaginar. Lembrar, Jesus, ó, lembre-se. Mas que reino? Qual reino? O reino que Jesus trouxe para aquele povo naquela época e que está conosco até hoje, não é verdade? E é o caminho que nós queremos, não é isso? Não queremos alcançar esse reino, este plano maior? Mas quando nós falamos em lembranças, em memórias, nós começamos a entender o que é que Jesus queria quando ele falou diversas vezes sobre o reino dos céus. Ele falou aproximadamente 49 vezes sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao semeador. O reino dos céus é semelhante ao trabalhador que saiu de manhã e saiu a contratar. O reino dos céus, várias vezes, não é verdade? Por meio de parábolas. Mas as pessoas não sabiam o que era esse reino dos céus. Ou essa boa nova. Mas ele acordava na memória integral de cada um a certeza de que existem muitas moradas na casa do Pai. E mesmo que nós tenhamos esquecido de onde nós viemos, Jesus nos lembra o tempo inteiro para onde nós iremos. Sim ou não? Sim. Mas o que é que nós fazemos com as nossas memórias? Às vezes, nós guardamos memórias boas, memórias ruins e até memórias que nunca existiram. E muitas vezes somos reféns delas. Eu sou professora universitária e há alguns anos eu ministro no terceiro período do curso de medicina a disciplina de neurociência. Na verdade, ela tem um nome, é Percepção, Consciência e Emoção, onde nós trabalhamos a ideologia do sistema nervoso, o funcionamento do sistema nervoso, como é que ele funciona, como é que nós interagimos com o ambiente. Mas, tentando entender o funcionamento da mente e como Jesus utilizou e utiliza a neurociência o tempo todo para nos fazer ascender, eu percebi que no terceiro período, os alunos do curso de medicina, às vezes, tinham dificuldades para entender. Quem aqui é da área da saúde? Neurociência é fácil? Não é assim difícil, mas é complexa, profunda e desafiadora, não é? Então, no terceiro período, ou seja, 1 ano e meio, eles ainda não têm aquela maturidade para aprofundar. Então, lendo vários livros a respeito, né, os principais tratados de fisiologia, como Candel, Lente, Beer e até Guyton, né, que é um dos primeiros a estudar esses processos, eu percebi que eles se aprofundam e estudam, né, poucas coisas foram aprofundadas até hoje, mas quando o assunto é memória, na maioria das vezes nós encontramos a seguinte frase: esse mecanismo ainda não está totalmente explicado. Acontece que a doutrina espírita já vem nos auxiliando há muito tempo no entendimento do espírito. E aí, quando nós tentamos entender o funcionamento da memória, nós nos lembramos que o espírito, ao evoluir
encarnação anterior. Como? Tudo bem até aí? Então vamos lá. E foi aí que, no desenvolvimento dessa obra, eu explico o que é a memória, como é que ela funciona, quais os tipos de memórias, passo pela neurociência sim, mas eu trago o pano de fundo do Evangelho para que as pessoas, ao lerem o livro, elas consigam entender a si mesmas, entender o outro, entender as próprias memórias, entender as memórias do ambiente, mas também ressignificar as próprias memórias. Para que isso? Como eu disse no começo, muitas vezes nós somos reféns das nossas memórias. Então, vamos tentar entender as memórias? Tudo bem? Podemos? Vou aprofundar um pouquinho, pode ser? Então lá vai. Em síntese, a memória é a capacidade que nós temos de adquirir informações, adquirir habilidades e acessar essas informações e habilidades, utilizá-las no cotidiano, selecioná-las para lembrarmos delas ou não, e até somos capazes de ressignificá-las. Bom, esse é um conceito, há vários. Mas o que nós vamos entender brevemente aqui, porque nós estamos dividindo o tempo, está tudo certo, estou lembrando que a gente tem uma live. Né? Por quê? Porque eu faço isso? Porque a ansiedade é puxar uma memória ruim que nem existe. E a depressão é puxar uma memória ruim do passado para o presente, não é isso? Então você tem o peso do presente, tem o peso do passado, tem o peso do futuro e fica lá no buraco e não sabe por quê. Não é assim? Vamos lá. Depressão e ansiedade. E estresse. Então, memória. Os estudiosos dividem em dois tipos. Memória declarativa. Fala, declarativa. Declarativa. E não declarativa. Não declarativa. Ok. Vamos entender em termos biológicos, fisiológicos, para entendermos em termos espirituais, a declarativa. A declarativa é essa que eu estou usando aqui agora com vocês. Eu estou verbalizando, declarando, falando. Ela pode ser de curto prazo. Acabei de memorizar o nome do Ronaldo. Do Ronaldo. Da Melina. Memória de curto prazo, ok? Espero não esquecer. Então, a gente faz associações e tudo. Eu falo para os meus alunos da medicina que eles precisam estudar bastante, mas que quando eles terminarem o curso, provavelmente metade do que eles estudaram já está desatualizado. Então, eles precisam aprender a aprender. Precisam aprender a estudar, buscar informações. Ok. Memória declarativa. De curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, vamos citar um exemplo. Quando você andou de bicicleta pela primeira vez, você tinha quantos anos? Uns 5? Então levante a mão direita, quem se lembra? Quando pela primeira vez segurou no guidão, pedalou, sentiu o vento em seu rosto, balançando os seus cabelos, a brisa, a liberdade, a sensação maravilhosa de andar de bicicleta sem as rodinhas. Quem se lembra dessa sensação boa? Parabéns. Agora, quem é que se lembra de ter caído e ralado o joelho ou o cotovelo? Pois é. A partir de hoje, nós vamos fazer um acordo. Tudo que acontecer na sua vida, você só vai se lembrar das partes boas. Combinado? Tá. Não, mas tem que lembrar do fato para não cair de novo, tudo bem? Mas não vai ficar remoendo as coisas ruins, certo? Certo, vamos lá. Então, essa memória, disso que você se lembra desse dia, ainda é memória declarativa, certo? Então, quando você for contar, a primeira vez que você andou de bicicleta, não fique contando que eu caí, que eu ralei. Não, pare com isso. Gente, quando eu andei de bicicleta pela primeira vez, foi incrível. Foi tão bom. Foi uma sensação de liberdade tão maravilhosa. E aí, você se torna luz, em vez de se tornar escuridão. Entendem a importância de resgatar as boas memórias?
Deixa a declarativa aí. Agora, se você andou de bicicleta aos 5 anos e agora, depois de uma certa idade, você pegar uma bicicleta de novo, você consegue, sim ou não? Sim. Essa é a memória não declarativa. É a memória daquilo que você fez. São as memórias dos seus hábitos, que você aprendeu por repetição, por associação, por sensitização, por diversas maneiras. Só que tem um pequeno detalhe. Essas memórias, elas acontecem desde a gestação. Se você coloca uma colher na boca, você praticou várias vezes. Até lá você derramou muito arroz na mesa, não foi? Então você aprendeu tudo aquilo que papai e mamãe ensinaram para nós. Nós aprendemos, certo? Hábitos bons e hábitos às vezes não tão bons, não é verdade? Não são perfeitos. Então essa memória não declarativa é ela que fica incrustada no perispírito. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa escreve sobre gentileza, fala sobre gentileza, posta o dia inteiro nas redes sociais sobre gentileza, mas é incapaz de falar: opa, com licença, muito obrigada, por favor, me desculpe, pode passar, mas é claro, não posso agora, sabe, gentileza. É isso que fica no espírito, é aquilo que você sabe? Sim. É aquilo que você faz? Sim. Mas o que fica no espírito e você leva para a eternidade, para você subir de nível, é aquilo que você é. É quem você se torna enquanto você lê, estuda. É o seu hábito. É aquilo que você faz quase no automático. Então temos que começar o primeiro passo. Ler, estudar. Ler bastante, estudar bastante. Praticar. Ao ponto de fazer no automático. Aí sim, isso vai para a sua memória não declarativa. Por quê? Porque todas essas memórias cognitivas, emocionais e de prática, elas se tornam, elas ficam coladas numa substância. Você vai precisar de cálcio. Peraí, vou resumir, peraí, eu vou aprofundar de novo. Posso aprofundar de novo? Vamos lá, vai. Como é que as memórias funcionam? Por meio de sinapses, certo? Sinapses, um neurônio com o outro. Acontece que um estudo recente, publicado agora em 2025, deu tempo de colocar no livro, os estudiosos dizem o seguinte, que existe uma cola, uma mistura de proteína com enzima, porque antes nós precisávamos do cálcio, continuamos precisando. Precisamos de uma cola, que ela faz com que essas sinapses repetidas formem uma espécie de espelho energético. E por isso que você se lembra com tanta facilidade de determinadas coisas e se esquece de outras. E isso é energético. E isso fica no perispírito. Então, por isso que crianças que às vezes nem sabem falar, já com 1 ano de idade sabem tocar piano. Então temos que praticar se nós quisermos evoluir. Hoje também a medicina, os psicólogos, eles estão usando muito a regressão na vida lá dentro da barriga. Sim. O que você acha sobre isso? Sim. Regressão? Exato, os psicólogos usam isso. A área da hipnologia também usa. Técnicas de práticas integrativas complementares como o Theta Healing também usam. Então, a ciência, ela está se aproximando de algumas atividades que acessam o inconsciente do indivíduo e que são capazes de resgatar algumas memórias. Então, o que eu quero dizer com isso, e há muitas terapias a esse respeito, e muitas vezes há medicações, sim, também, na área da psiquiatria, que acalmam o indivíduo naquele momento para que ele possa tomar consciência de si e falar: opa, agora
eu preciso dessa substância para que eu possa me acalmar e entender melhor o que está acontecendo. Então, uma equipe multiprofissional, com médicos, psicólogos, terapeutas, a casa espírita, o passe, todo esse trabalho multidisciplinar pode contribuir muito para que as pessoas acessem boas memórias e ressignifiquem. Então, um exemplo que eu costumo citar é, às vezes, no final, eu pego turnos de final de ano, do curso de enfermagem também para TCC, e às vezes há alunos que ficam assim, professor, eu tenho certeza que eu tenho que apresentar o TCC? Tem. Eu tenho que ir lá na frente falar? Tem. Tem gente que não tem coragem de falar em público, tem inteligência, tem habilidades, tem um conhecimento incrível, mas se tiver que vir aqui à frente, fazer uma oração, ou pegar o microfone, ou falar com a juventude, trava. Trava totalmente. Esquece tudo. Há pessoas, às vezes, que têm determinados, não vou chamar de traumas, vou chamar de memórias que bloqueiam, né, ou de fraturas emocionais, que às vezes a vida financeira não flui de jeito nenhum, porque não sabe colocar preço no seu produto, porque assim que o dinheiro chega, ela já gasta logo tudo, porque tem que dinheiro é uma coisa suja. Há pessoas que tiveram um relacionamento ruim no passado e não conseguem mais conviver com outras pessoas, porque sempre se lembram daquele momento ruim. Sempre se lembram da queda da bicicleta. E há pais que às vezes, porque ouviram dos seus pais, esse menino não presta, esse menino não vai dar para nada, esse menino não sei o quê, e continuam repetindo isso para os filhos. Faz algum sentido os próprios pais falarem frases negativas? Se em algum momento você ouviu uma frase negativa, dizendo assim, você não vai dar para nada, você não vai crescer, você não vai... Fale para você mesmo. Eu posso. Eu consigo. Eu sou o sal da terra, Jesus disse isso. Eu sou a luz do mundo. Eu consigo. Eu posso não ter todas as habilidades, mas eu vou desenvolvê-las. Eu estudo, eu leio. Então, muitas vezes, para esses alunos que têm dificuldade de falar em público, eu falo, foi na 4ª série ou na 5ª série que você leu uma redação em público e os seus colegas riram? Quando foi que um professor te criticou e você nunca mais teve coragem de falar em público? Então, volte lá e converse com aquela criança. Fale para ela. Você fez tudo o que pôde, nas circunstâncias que você estava, com as condições que você tinha, na maturidade que você tinha. E você foi uma criança muito corajosa. Se perdoe. Perdoe aquelas pessoas que estavam com você. E deixe lá. Ressignifique. E fale para você mesmo. Hoje eu consigo. E falo. Mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo com o coração a 1000 por hora, eu consigo. Então, muitas vezes, o que nós precisamos fazer em relação às memórias é ter a capacidade de reescrever as nossas próprias memórias. E foi isso que eu fiz com esse livro. O que eu fiz? O que ele falou? Ao escrever as minhas próprias memórias, tem algumas minhas aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei algumas atividades, aqui, todos os capítulos tem. Eu coloquei linhas e direcionamentos, porque enquanto você lê o livro, você reescreve suas próprias memórias. Então eu ensino a reescrever, a ressignificar. É tipo um caderno de atividades mesmo. Então, o que acontece? Quando você terminar de ler o livro, você terá terminado de escrever as suas próprias memórias. Mas não sentindo dor, mas ressignificando cada uma. E por que se ressignificar? Jesus fez isso conosco. Jesus massageou o nosso ego o tempo todo. Jesus pegou a nossa autoestima e colocou lá em cima. Quando ele disse, brilhe a vossa luz. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Brilhe a vossa luz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele disse isso, eu sou, ele já sabia exatamente quem ele era.
Ele já sabia exatamente de onde ele veio, o que ele estava fazendo ali e para onde ele iria. E foi assim que ele se tornou, claro, e é o nosso guia e mestre para a vida toda. Então, que não sejamos cavaleiros do Apocalipse. Que não sejamos pessoas que sempre levam notícias ruins, ou escuridão, ou fatos negativos. Sejamos sempre aquelas pessoas que levam notícias boas, memórias boas, que resgatam momentos bons de tudo aquilo que acontece no dia a dia. Nós não sejamos, com isso nós não seremos ingênuos. Né? A gente fala assim, vai dar tudo certo. Não é aquela pessoa que fala, vai dar tudo certo, com os braços cruzados. Não, vamos seguir cada processo. Olha, isso aqui vai acontecer. Isso de bom vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós vamos seguir esses e esses passos. E assim, nós nos tornamos não só pessoas positivas, otimistas, mas pessoas conscientes de que o nosso caminho pode ser o melhor caminho. Pode ser um caminho feliz, alegre, com boas memórias. E assim nós podemos acessar o poder das memórias. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Aí o prefácio. O prefácio foi feito por Emílio, né? Então, gente, você leva o livro e ganha o prefácio. Isso. Agora chegou a minha vez. Dá vontade de continuar assistindo, né? Felizmente agora é a minha vez, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra, a Marisei não pôde ir. Aí eu fui lá, falei tudo. Aí o rapaz falou, nossa, eu vim ver a Marisei. Eu falei, pois é. Fazer o quê, né? Então, já tem um fã-clube aí que é sério. Bom, agora vamos pegar o gancho das memórias para entrarmos no tema Estudo dos Evangelhos. O livro é mais, né? Como é que surgiu o Evangelho? Como o Evangelho de Jesus foi escrito? Através das memórias, através da tradição oral dos discípulos de Jesus, que conviveram com ele, não apenas os 12, outros que participaram da vida pública de Jesus, e depois que ele voltou ao reino do Pai, à noite, depois de um longo dia, os discípulos se reuniam para lembrar cada um do que ele havia falado, do que ele havia feito. Desde a época de Jesus, os evangelhos começaram a ser escritos, primeiramente o evangelho de Marcos, sob a orientação dos apóstolos, especialmente de Pedro. E Jesus falava isso. Não esqueçam de colocar isso no Evangelho. Quando ele foi ungido em Betânia, e que Maria o ungiu com perfume, e Judas, preocupado com as questões financeiras, falou, Senhor, poderíamos vender esse perfume tão caro para ajudar os pobres? Não, o que ela está fazendo aqui, eu quero que seja mencionado em todo o Evangelho. Então, quando Jesus queria dar ênfase a algum acontecimento, ele falava, eu quero que fique escrito, que seja lembrado. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele diz sobre o poder das memórias, que a memória é um caminho que o indivíduo tem para construir dentro de si o reino dos céus, cultivando as boas memórias. Na Bíblia tem mais de 80 frases dizendo, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. E Jesus lá, ouvistes o que foi dito aos antigos, sempre reportando a memória do Antigo Testamento. Então, inicialmente, os discípulos memorizaram frases, Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha de Mateus
que é todo completo, é o resultado de várias informações que Mateus, que não tinha essa memória toda, impossível alguém memorizar o Sermão da Montanha, a não ser coletando as informações. Então, inicialmente, o Evangelho foi um Evangelho de memória, tradição oral, falava, comentava a respeito de Jesus. E, ao mesmo tempo, alguém escrevia. Primeiro veio o Evangelho de Marcos, depois o Mateus, Lucas e, por último, o Evangelho de João. E precisamos construir memórias a respeito do Evangelho. O que nós sabemos a respeito da vida de Jesus? O que nós sabemos a respeito da vida de Jesus? Quais são as nossas memórias em relação ao nosso mestre? Se precisamos imitá-lo, se precisamos ouvi-lo, se precisamos ter a força para viver dentro dos seus ensinamentos, nós precisamos de cultuarmos essas memórias, de cultivarmos essas memórias a respeito do Cristo. E nós, no ambiente espírita, precisávamos de uma obra que pudesse reunir os 4 evangelhos num só e ter esses 4 evangelhos comentados. Porque se a gente estuda Mateus, depois estuda Marcos, depois estuda Lucas e por último estuda João, quando chega em João, já esqueceu o que aconteceu em Mateus. Muitas vezes, os 4 evangelhos narram os mesmos episódios. Só que um dá ênfase a um aspecto naquele episódio e o outro aspecto. Mas é preciso que nós conheçamos o fato por completo. Vamos reunir Mateus, Marcos, Lucas e João nos episódios que eles repetem, que eles mencionam, e vamos fazer um estudo completo sobre o fato. Não apenas o que Marcos falou, Mateus, Lucas ou João. Não. Vamos reunir o que os 4 falaram e transformar isso num texto completo a respeito dos fatos. E foi o que nós fizemos. Ficamos 3 anos reunindo, harmonizando Mateus, Marcos, Lucas e João, e lançamos essa obra no ano 2000, intitulada O Livro dos Evangelhos. Então, o Livro dos Evangelhos é um livro que harmoniza os 4 evangelhos, que coloca os 4 evangelhos numa cronologia, como se um único evangelista tivesse escrito. Então, quando alguém falar ali da crucificação de Jesus, que os 4 falam, vai ter um texto, tem ali um texto, com todos os detalhes que os 4 viram. Ali você vai ver o episódio por completo. Fica fácil entender quando você lê o episódio sem faltar um versículo o que realmente aconteceu. Então nós fizemos, com a ajuda do Pastorino, de teólogos católicos, espíritas, teólogos evangélicos, fizemos uma harmonia dos evangelhos. 18 anos depois, fomos comentar esses evangelhos, esses episódios. Mas como é que foi feito isso? Abordando o aspecto científico, filosófico, e moral e religioso, à luz do Espiritismo, dos 4 evangelhos, reunidos num só. É a única obra
no mundo que estuda os 4 evangelhos num único volume. Tratado dos Evangelhos. Essa obra, ela vem de forma objetiva, concisa, clara, explicar todas as passagens dos Evangelhos à luz da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra consoladora, que veio explicar os aspectos fundamentais da moral de Jesus. Mas não foi essa a proposta de Kardec, estudar todos os evangelhos canônicos. Ele destacou os aspectos importantes para a nossa formação moral. Claro que no livro A Gênese, ele explica outras passagens dos evangelhos. Essa obra é uma obra kardeciana. É uma obra que está em harmonia com os princípios de Allan Kardec, da doutrina espírita. Então, quem lê esse livro vai poder, primeiro, conhecer toda a vida de Jesus e a explicação de todas as passagens. São 277 episódios, 277 passagens. Aqui tem 277 palestras. E no final tem o cronograma, a cronologia da vida de Jesus. Tem também o índice remissivo, todas as curas, todas as parábolas e um glossário. Nós trouxemos 2 livros de cada. Um para deixar aqui no centro e o outro para o Porto da Paz, para que na biblioteca do centro pudesse ter essas obras. Claro que tem também nas plataformas pela internet. Mas o que é que nós precisamos? Estudar sistematicamente os evangelhos. Claro que quem quiser estudar Mateus separado, Marcos separado, Lucas separado e João, que continue. Mas vai ter dificuldades. Porque quando for ver o mesmo episódio em Lucas, que já viu em Marcos e Mateus, não vai lembrar. Então, quando você vê todo o texto reunido, fica fácil ter uma visão total da passagem que está sendo explicada. Esse livro surgiu com 2 objetivos. Primeiro, para o culto do Evangelho no lar. Muito difícil alguém sentar e ler um livro de 864 páginas. Não tem motivação para isso. Mas toda semana, lendo um episódio, daqui a pouco já leu todo o livro e nem percebeu. Então, ele vem para o culto do Evangelho no lar. Precisamos conhecer a vida de Jesus. Não apenas algumas passagens, algumas máximas, temos que conhecer toda a vida de Jesus. Claro que existem outros evangelhos que na época a Igreja Católica não colocou na Bíblia. Mas nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. De tudo que nós já lemos, Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos mais importantes que tratam da vida de Jesus. Segundo aspecto, o estudo do Evangelho na casa espírita. O estudo do Evangelho na casa espírita. Este aqui é um roteiro seguro para que os nossos jovens, estudiosos da doutrina, conheçam Jesus e formem daí suas memórias. Formem daí suas memórias. Então é preciso estudar Jesus na casa espírita. Primeiro dever do cristão é conhecer o seu mestre. E o que é que nós conhecemos sobre Jesus? Quais são nossas memórias? Então esse livro vem para ajudar
conhecer toda a vida de Jesus e a interpretação à luz da doutrina. E aí, organizar sua memória, organizar os seus conhecimentos. E ele vem de forma clara, sem mistérios. Esse livro vem acabar de vez com qualquer tipo de interpretação dúbia que se possa ter em relação ao Evangelho. Não tem mistério estudar os Evangelhos, porque a doutrina espírita nos oferece elementos fundamentais, e não só a doutrina espírita. A física, a química, a matemática, a história, a psicologia, a sociologia, todas as ciências que tivemos acesso estão aqui. A matemática explica muita coisa de Jesus. A física explica muita coisa de Jesus. As ciências da saúde, ciências exatas. Então, esse estudo aqui é o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, mas também à luz das ciências que existem. Aqui a gente vai entender por que Jesus aplacou a tempestade. Por que ele caminhou sobre as águas? A explicação científica para aquilo que a gente considera como mistério. Esse livro vem dizer que não há nada misterioso à luz da ciência atual em relação a Jesus. Tudo é perfeitamente explicável. Então, precisamos do livro dos Espíritos para entender o Evangelho. Precisamos do livro dos médios para entender o Evangelho. Precisamos da ciência espírita para entendermos o Evangelho, já que a ciência espírita é a ciência do Espírito. Mas precisamos de todas as filosofias e ciências que existem para entender o Evangelho, porque elas estão também a serviço do Evangelho de Jesus. Então nós precisamos ter posse desse presente que Deus nos deu. Eu nunca pensei que fosse capaz de produzir uma obra dessa. Mas claro que sem assistência espiritual é impossível fazer um trabalho desse. Santo Agostinho foi o diretor desse trabalho. Santo Agostinho, espírito, foi o diretor desse trabalho. Eu só fui entender isso depois, muito tempo depois. Muita gente nos ajudou a fazer esse trabalho. Muita gente. Inclusive o nosso Divaldo nos orientou como esse trabalho deveria ser feito. Então, meus irmãos, que bom, que ótimo que Jesus nos deu a possibilidade de fazer um trabalho espírita que pudesse explicar todas as passagens dos evangelhos à luz do pensamento kardeciano. Vamos colocar o Tratado dos Evangelhos em nossos lares, em nossas casas espíritas. E vamos continuar a ler outras obras espíritas e até não espíritas que possam interpretar a vida de Jesus. Vamos continuar melhorando os nossos conhecimentos. Cada parábola de Jesus pode ser interpretada de mais de 10 formas diferentes. Eu escolhi as formas mais corriqueiras, básicas. Eu poderia escrever um livro de 900 páginas só interpretando uma única parábola do semeador, do bom samaritano. Cada parábola de Jesus dá para se escrever um trabalho desse livro. Quanto mais todo o seu evangelho. Então, precisamos estudar sistematicamente o Evangelho de Jesus. Para quê? Para voltarmos. Se o Evangelho surgiu pelas memórias dos seus discípulos, agora nós vamos pegar o trabalho escrito e construir nossas memórias através do cultivo das boas ideias. O Evangelho aclara os nossos pensamentos. O Evangelho nos ensina a raciocinar. O Evangelho tira qualquer dúvida. O Evangelho nos torna pessoas mais inteligentes.
mais perceptivos. O Evangelho, o pensamento de Jesus é um pensamento perfeito. Isso aqui, e um livro de matemática, isso aqui, ganhando o livro de matemática, isso aqui é matematicamente um trabalho perfeito. A matemática explica o Evangelho. A física explica o Evangelho. Não tem nada ali escrito que não tenha uma razão de ser. Eu vou dar um exemplo para finalizar. Quantas ressurreições tem no Evangelho? 3. Aliás, o número 3 é sempre um número, os jesuítas usam muito, usado por Jesus. Quando ele quer fixar um pensamento, um ensinamento, ele usa 3 exemplos. Ele sempre usa o 3. Então foram 3 ressurreições. A primeira, da filha de Jairo. Lembram da filha de Jairo? A segunda, do filho da viúva da cidade de Naim. Lembram dessa passagem? E a terceira, Lázaro, que todo mundo conhece. Na primeira ressurreição, a menina que tinha 12 anos estava no seu quarto, na sua casa. Quando Jesus chegou, disseram, mestre, agora é tarde, ela já morreu. Ela disse, ela não morreu, a menina dorme. E levaram-no até o quarto, e ele disse assim, Talita cumi. Para uns tradutores é, menina, levanta. Para outros é, menina, acorda. Imediatamente a menina acordou, se levantou, e Jesus pediu para que desse algum alimento, porque a menina estava enfraquecida, dias sem comer. Primeira ressurreição. A menina estava em casa. Claro que Jesus operou inúmeras curas. Pelos nossos cálculos, foram mais de 3 milhões de curas. 3 milhões. Cálculos que vem do Evangelho. Mais de 3 milhões. Mas os evangelistas pegavam exemplos. Mas está ali, ó. Primeiro, a cura da menina. Era uma criança, filha única. Segunda ressurreição. Claro que a morte aparente, todos nós já estudamos sobre isso. O cortejo fúnebre saía da cidade de Naim, levando o corpo do jovem, não era menino, não era adulto, era um jovem, ao sepulcro, porque os sepulcros ficavam fora da cidade. Jesus foi, toda aquela multidão da cidade, acompanhando a mulher, a viúva. E Jesus para, e depois de algum diálogo, ele disse que o menino tinha morrido. Ele disse, rapaz, levanta. Filho único a caminho do cemitério. Primeiro, a menina, filha única, dentro de casa. Terceiro, Lázaro já tinha sido sepultado. 3 dias. Já estava com mão cheia. Aí Jesus disse, pode abrir o túmulo, e disse, Lázaro, vem para fora. Primeiro momento, a menina estava em casa. Segundo momento, o rapaz estava a caminho do cemitério. E terceiro momento, já estava sepultado. Viu? A cronologia. Acorda, levanta e vem. Em casa, a caminho do cemitério e já sepultado. Criança, jovem e adulto. 3 exemplos. O número 3, que segundo os Pitágoras significa comunicação. Não é impressionante? Agora vocês não vão mais esquecer isso, né? O que significa isso? Diante dos pensamentos equivocados, diante das nossas vontades equivocadas, diante das nossos sonhos, propósitos, ele diz, acorda. Acorda, desperta. Sai da ilusão, desperta.
momento da mente. Segundo momento, ação. O corpo estava indo ao cemitério, ao sepulcro. Levanta. Caiu, levanta. Agiu mal, levanta. Como Marilé disse. Não fica ali, preso numa memória equivocada de uma sintonia degradante. A caminho do cemitério, as nossas atitudes equivocadas nos levam ao sepulcro. Levanta. Levanta. Se você passa por alguma angústia, por alguma decepção, alguma desilusão, alguma falta de motivação, levanta. Segue. Siga. Aí vem já o corpo no sepulcro. Os maus hábitos, maus pensamentos, más ações e agora os maus hábitos que nos deixam no túmulo, no sepulcro. E o que ele diz diante dos nossos maus hábitos? Vem para fora. Ele não entrou lá. Ele não foi lá para acordar Lázaro. Ele não foi lá para dizer, Lázaro, vem não. Ele disse, vem. E Lázaro saiu enfaixado. Perceberam a matemática da comunicação? Jesus estava indo à casa de Jairo e uma mulher que sofria há muitos anos de uma hemorragia. E ela disse, se eu tocar nas suas vestes, eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar curada. Tinha gasto todo o seu patrimônio. Alguém conhece essa passagem da mulher hemorroísta? Quando ela tocou, ela ficou curada instantaneamente. Como é que foi isso? A física explica isso. Alguém entende de física aqui? Alguém já ouviu falar em casamento de impedância eletromagnética? Casamento de impedância. Impedância eletromagnética. A mulher tocou e Jesus disse a Pedro, quem me tocou? Pai, Senhor, todo mundo está te tocando aqui, que eu vou saber quem tocou. Não, porque de mim saiu uma virtude. De mim saiu um poder. De mim saiu uma força. O campo magnético, eletromagnético daquela mulher entrou pela fé, pela vontade e também pelo merecimento, em harmonia com o poderoso campo magnético de Jesus, que supriu os pontos vitais daquele corpo, estancando imediatamente a hemorragia. Foi na hora. Isso se chama na física de casamento de impedância. Muita gente ora a Jesus, mas poucos tocam em Jesus. Muita gente conversa com Jesus, mas pouca gente tira dele a força. Ele curou sem ter pedido. A mulher não pediu Jesus. Depois, mais tarde, Pedro curava pela sombra. Os doentes ficavam, Atos dos Apóstolos falam sobre isso. Ficavam na sombra e pessoal, vou ficar aqui, porque quando Pedro passar, eu vou ficar curado. A aura de Pedro. Simão Pedro. A física explica muita coisa. A química, a sociologia, a psicologia, a história, a arqueologia, todas as ciências explicam dentro de a biologia, de suas óticas, o Evangelho de Jesus. E é esse o trabalho. É para isso que esse trabalho existe. Claro que depois desse outros virão. Outros autores que vão aprofundar mais ainda o tratado dos Evangelhos. Claro que sem Mateus, Marcos, Lucas e João, e sem a doutrina espírita, sem o conhecimento do livro dos Espíritos, dos médiuns, do Evangelho, da Gênese e de outras ciências, não seria fácil fazer esse trabalho. Um trabalho difícil. Levou 18 anos para ser feito. Juntando mais os 3, 21 anos fazendo esse trabalho. Mas desde os 10 anos que eu estudo o Evangelho. Desde os 10 anos que eu estudo o Evangelho, eu sempre
o meu tema predileto. Então, meus irmãos, vamos construir memórias. Quer ver uma coisa que a gente sabe? Lembra daquela passagem que Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Lembra disso? Lembra? Mas alguém lembra em que contexto Jesus disse isso? Alguém lembra em que momento Jesus disse isso? Alguém que pode lembrar e dizer? Não, sabe por quê? Porque não estudamos de forma completa o Evangelho. Os discípulos estavam pescando. Jesus tinha ressurgido. Aí explica tudo sobre ressurreição, tudo. E lá, quando eles chegaram à margem do Mar da Galileia, Jesus estava preparando o quê? Pão e peixe. Estava assando peixe. Eu digo que Jesus foi quem inventou o sanduíche. Assando peixe. Então ele tinha hábito de fazer lanche para os seus discípulos. Olha a humildade desse ser. Era um fazedor de sanduíche para os discípulos. Chegaram lá, o peixe já estava assado e ele distribuiu peixe assado com pão. Alguém lembra disso? Depois, na conversa, ele pediu para Pedro unir os seus discípulos. Pacificar é unir. Na minha opinião, mais importante do que ele pediu a Pedro foi o que ele fez com Pedro. Mas ele falou que nós somos memórias equivocadas. Temos várias memórias equivocadas mesmo. Quer ver uma memória equivocada? Que Pedro negou Jesus. Que Judas traiu Jesus. Olha que memória equivocada. Pedro não negou Jesus. Vamos ver o contexto. Pedro estava na casa do sumo sacerdote. Jesus tinha sido preso. Estava frio. Ele estava ao lado, ali, naquele momento, com os empregados do sumo sacerdote. E uma mulher olhou para ele e falou: eu conheço você. Você é um deles. E Pedro disse: não, não sou não. Por que Pedro disse isso? 3 vezes. Porque ele queria permanecer livre, vivo, para tentar salvar Jesus. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Tem lá meu afeto, está preso. Eu posso ir atrás de Pilatos para tentar salvar a vida dele. Então é lógico que ele diria algo para poder se proteger, para proteger seu mestre. Negar Jesus não foi o que ele fez. Negar significa dizer não concordo. Negar significa dizer não concordo com nada que ele disse. Não. A negação dele foi estratégica. Olha que memória falsa nós trazemos da negação de Pedro. Pedro nunca negou Jesus. E muito menos Judas. Outra memória. E gera até. Vamos matar o Judas, né? Dia do Judas. Judas queria que o Império Romano assimilasse Jesus para transformar os pensamentos do reino dos céus na vida romana. Judas amou Jesus de tal maneira que assumiu a pior das missões, a de ter de entregar. O termo bíblico não é trair, é entregar. Tanto que quando ele viu que a estratégia não deu certo, ele devolveu as 30 moedas e depois se matou porque ele não suportou o peso daquela missão. Trair é uma coisa, entregar é outra. E a razão pela qual ele entregou não foi por maldade, porque não gostava, ou porque era ambicioso por causa de dinheiro, não. E Jesus não tinha dito na última ceia: Judas, faça o que tem que ser feito? Alguém lembra disso? Então Judas não traiu Jesus. Falsa memória. Então, meus irmãos, precisamos estudar o Evangelho. Precisamos estudar o Evangelho. Para nós eliminarmos essas falsas memórias, evidente, e à luz da doutrina, construirmos em nós as boas memórias do Evangelho que vão nos socorrer nos momentos mais difíceis das nossas vidas. No momento da dor,
no momento de desencarne, no momento de desafios, o Evangelho vem para nos ajudar no processo de autossuperação. Jesus ele não é só o modelo e guia. Ele foi o Salvador porque ele nos ensinou o caminho da salvação. Mas nós que temos que trilhar esse caminho. Então precisamos encher os nossos corações de uma paixão. O grande objetivo dessa obra é fazer com que você se apaixone por ele. Isso aqui é uma história de amor. Emílio, por que você escreveu esse livro? Porque eu amo Jesus. Aí depois que eu escrevi, eu descobri que não foi meu amor por ele que fez esse trabalho. Foi o amor dele por mim que fez esse trabalho. Isso aqui é para amar Jesus. É para dar sua vida por ele. Se nós estamos aqui hoje dizendo cristãos, é porque muita gente deu a sua vida nos círculos de Roma por amor. Precisamos criar amor por ele. O nosso objetivo é amar esse ser que nos ama infinitamente. E aí eu pergunto, qual é o meu grau de amor, de sentimento por ele? O que é que eu sinto por esse mestre, no qual eu me digo e declaro que eu sou discípulo? Qual é o nosso grau de sentimento em relação a ele? Estamos dispostos a dar nossas vidas por ele? Por amor a ele? Que não é por amor a ninguém. Nem a pai, nem a mãe, nem a filha, nem a marido, nem a mulher. Amor a ele. Nós devemos muito a ele. Estamos aqui nesse planeta por causa dele. Ele é o diretor disso aqui. Ele nos conhece desde o tempo que nós éramos átomos. A pergunta é, qual é o meu nível de sentimento, de amor por ele? E como a doutrina é a doutrina da razão, vem esse amor através da própria razão. Vem esse amor através do pensamento, do conhecimento e da instrução. Mas esse amor tem que existir. Nós somos ovelhas de Jesus. Espíritos que orbitam em torno da gravitação poderosa desse amor. Jesus é muito maior, tem muito mais brilho do que qualquer estrela de primeira grandeza. É um espírito, não só perfeito, mas iluminado, como um sol, uma estrela muito maior do que qualquer outra. Então é momento de nós nos apaixonarmos por ele. É momento de nós conhecermos para não nos apaixonar. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém se apaixona por aquilo que não conhece, de verdade. Então precisamos nos apaixonar por Jesus. Só quem não se apaixona por ele é quem não conhece. E esse é o objetivo do Tratado dos Evangelhos. Vou deixar um volume aqui, nessa casa maravilhosa, e o outro vou deixar para o Porto da Paz, lá para a Neiva, ou não. E agradecer a vocês por esse momento. E vamos construir as boas memórias de Jesus em nossos corações. Muita paz a todos. Dona Marisleia, a senhora pode fazer a oração final para a gente, por favor? Claro. Vamos fechar os nossos olhos, colocar os pés no chão, relaxar os nossos ombros, relaxar os músculos da face e vamos delinear um leve sorriso nos lábios. E vamos mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus. Como se ele estivesse nos observando com este suave sorriso nos lábios. E vamos conversar com ele. Querido e amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse instante de paz, tranquilidade e harmonia, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos. Te agradecemos por tua proteção que nunca nos falta, pelos espíritos amigos que velam por nós o tempo todo, nos orientando a seguirmos o
pela saúde nossa e dos nossos entes queridos, pela tua proteção ao nosso lar, ao nosso ambiente de trabalho, a tua proteção a esta casa que ampara a tantos. Te agradecemos, Mestre querido, e assim que as vibrações desse encontro possam irradiar e alcançar todos os lares desta região, alcançar o lar de cada um aqui presente. Vá lá, Senhor, leva alegria, harmonia, saúde, prosperidade. Leva, Senhor, a luz, o amor, o desenvolvimento espiritual. E assim, Mestre querido, que todos que se aproximarem de nós sintam em nós a tua presença, a tua paz, e que juntos possamos, por meio dos nossos pensamentos e por meio do nosso afeto, mentalizar: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja. Vamos em paz. Gente, esse livro tem na Amazon, o livro físico. Né? Como estamos assim, viajando, só trouxemos esses dois mesmo. Né? Realmente. Não tem versão digital, não? Não tem versão digital ainda, tem o físico. Existe um plano para ir para o Kindle, tem alguns lá, mas esse está na versão física.